Sim, empréstimo online é seguro, você só tem que tomar cuidado com juros altos e com as fraudes que pipocam na internet. E para sua sorte, é justamente disso que a gente vai falar aqui. E hoje você vai ver. Porque o empréstimo online pode ser mais rápido e barato? Quais são as principais empresas de empréstimo online no Brasil? Por que elas são seguras? 5 dicas para nunca cair num golpe desses. E por fim, um caso real de fraude na internet. Pronto? Então, roda a vinheta, produção! A boa notícia é que você já pode se livrar desse negócio de ter que ir em agência de banco para pegar empréstimo. A gente não está mais no século XIX. Você pode tranquilamente chegar na internet, pesquisar empréstimo online no Google e você vai ver um monte de opção. E além da comodidade de você não ter que sair do conforto da sua casa para pegar fila em agência de banco, os empréstimos online costumam ser bem mais baratos. Isso acontece porque essas fintechs, que é o nome que a gente dá para essas empresas de tecnologia aplicada ao mercado financeiro, que são as que você vai encontrar na internet, não precisam gastar rios de dinheiro com a estrutura pesadona de uma agência. Elas conseguem fazer análise de risco de crédito na hora, perdem menos tempo com papelada, então elas evitam essas ineficiências, essas fricções que no fim das contas vão deixar o seu empréstimo mais caro. Então é tudo de bom, é fácil, rápido, barato, transparente, você sabe na hora se deu certo ou não, mas também tem muito fraudador na internet, quando você faz aquela pesquisa lá de empréstimo online no Google. Só que eu sei que você não vai cair no golpe deles, porque você está vendo esse vídeo, vou te dar o bizu, vou te dar a dica. Então vamos lá, em quem afinal você pode confiar? Vou te falar rápido as principais empresas de empréstimo online no Brasil. Lohana, taca as logos aí na tela para a galera ver. Creditas, fazem empréstimos com carro ou imóvel em garantia. Bcred, empréstimo com imóvel em garantia e financiamento imobiliário também. Domus, empréstimo com imóvel em garantia. Credipronto, financiamento imobiliário. BXBlue, empréstimo consignado. Simplic, empréstimos de R$ 500 até R$ 3.500, não pedem garantia. Moneyman, de R$ 200 até R$ 800 no primeiro empréstimo, depois pode progredir e também não pedem garantia. Geru, não pedem garantia e te emprestam de R$ 2.000 até R$ 50.000. Lendico, mesmo esquema do Geru, sem garantia e 2 a 50 mil. Tem gente que chama de Lendico, eu não sei. Just, de 1.000 até R$ 35.000. Esse último aí que eu falei, a Just, tem uma coisa engraçada que até é importante falar. Eles pedem para você conectar a sua conta bancária lá no aplicativo deles. Mas o que é isso, meu irmão? Vai conectar minha conta bancária? Então, calma, é o seguinte. Eles pedem aquela senha que é só para entrar no seu internet banking, para eles conseguirem conferir o seu extrato, as suas transações, né? Ou seja, puxar tudo das suas movimentações financeiras, para conseguir dar uma taxa de juros personalizada, enfim, te oferecer o melhor empréstimo ali. O que eles nunca vão pedir é aquela senha final, aquela senha de transação. Então, você vê que a senha de internet, normalmente, sei lá, se for pegar Banco do Brasil, é a senha de 8 dígitos, Itaú, é a senha de 6 dígitos, né? Mas é aquela senha para que você entra no aplicativo, entra no site ali do banco, só para ver. E aí, você sabe, né, que depois, aquela senha do cartão, que é que você usa para efetivar mesmo a transferência, isso daí ninguém vai te pedir, não. Tá? Então, fica tranquilo que esse negócio da Just de pedir senha de banco é real, existe mesmo. Então, como você viu, tem muita opção boa por aí, mas pessoa jurídica também não fica de fora dessa. Se você tem seu próprio negócio, se liga nas opções que eu vou colocar na tela também. Biva, Bizbank, Nexus, Captamoney, IOUU e Kavod Lenin. Esses últimos aí, inclusive, são especializados em franquias. E adivinha onde todas essas empresas aparecem? Acertou, meu querido! No simulador dos jurosbaixos.com.br. Você acha que a gente é da bobeira? Se é confiável, tá lá. E quando você simula, as opções já saem filtradas para o seu perfil. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você visitar lá e também aqui nesse card, aqui no canto do vídeo, que você pode clicar, que já te leva para lá. Beleza? E agora uma pergunta que muita gente faz. Essas empresas aí que eu falei, afinal de contas, são bancos? Não, não são. Elas são correspondentes bancárias autorizadas pelo Banco Central a funcionar. Então, você vê, por trás de cada uma dessas empresas existe uma instituição financeira dando suporte a cada uma delas. E todas essas instituições financeiras são reguladas, são supervisionadas, quem está de olho ali em cima é o Banco Central.
Então, algumas dicas para você identificar que esses sites de correspondentes bancários são seguros. Geralmente, lá no rodapé do site, você vai encontrar uma informaçãozinha ali, ó. Somos correspondentes bancários da instituição papapá, que é aquela que eu te falei, que é regulada pelo Banco Central. Lá no topo do site, lá na barra de endereços, vai ter lá um cadeadinho mostrando segurança, que as suas informações são transmitidas com segurança. E acima de tudo, esse que é o que vai revelar qualquer tipo de coisa. Nunca, jamais libere antecipação de um depósito para conseguir um empréstimo. Ou seja, os fraudadores, eles vão falar assim, seu empréstimo está liberado. É só você depositar um dinheiro aqui na minha conta para eu liberar esse empréstimo para você, que você dificilmente conseguiria. Então, isso é fraude, isso é golpe, não existe. Pode existir, inclusive, de sites que usam marcas de empresas conhecidas falando, eu sou uma empresa boa aí, dessas que eu te falei, por exemplo. Só que aí, no fim eles pedem essa taxa adiantada e é fraude também, tá? Então, fica muito atento nessa regra de ouro. Depósito adiantado não, isso aí é cilada. É uma cilada, amigo. Chegamos agora na parte do vídeo onde eu te dou 5 dicas para você passar longe de qualquer tipo de golpe. E a primeira delas é, desconfie se ninguém se interessa pelo seu histórico de crédito ou pela sua renda. Então olha só, o credor, a fintech, a empresa, vai depender justamente dos seus pagamentos futuros desse empréstimo aí para poder sobreviver. Então é claro que ela vai se interessar pela sua situação financeira. É por isso que te pedem comprovante de renda ou extrato de conta bancária. Eles precisam de alguma informação para saber que você não vai dar um calote no futuro. É por isso que a Just, por exemplo, que eu falei mais no início do vídeo, pede para conectar a sua conta bancária, por exemplo, justamente para conseguir saber como é que está a sua situação financeira. Então, se nada disso acontecer, desconfie. 2. Taxas antecipadas. Lereno, mas como você se repete, não sei o quê. Pois é, mas guarda isso no seu coração, tá? Credores de verdade nunca vão pedir pagamento adiantado para liberar um empréstimo. Nunca. 3. Nunca passe seu número de cartão de crédito pela internet, pelo telefone, para conseguir liberar um empréstimo. Isso é só uma variação do item anterior, só que mais sofisticado. No lugar de pedirem depósito, pedem número do cartão de crédito, tá? Então, não dê isso para liberar empréstimo, tá? Você não precisa dar esse tipo de coisa, esse tipo de pagamento para liberar um empréstimo, nunca. Dica 4. Te colocar pressão para agir imediatamente. Então, o cara tá lá no telefone contigo porque vai fechar um ótimo negócio, só que você tem que enviar tudo hoje. Tá com pressa, meu amigo? É de te extorquir. Isso sim, porque empresa séria vai tirar suas dúvidas, vai te acompanhar, vai te cobrar documento, mas não vai ficar te colocando pressão ou te ameaçando. Dica 5. Dá uma olhada no Reclame Aqui. Às vezes, quando a empresa é nova, o que é muito comum até nesses negócios de internet, ainda não vai ter uma reputação lá. Mas é interessante dar uma passada lá. A gente, inclusive, lá no nosso teste dos juros baixos, que tem a seção lá no nosso blog, a gente dá uma olhada na reputação das empresas no Reclame Aqui. Então é interessante você chegar e dar uma olhada também. Dica extra, passa nos juros baixos, pô. Tá tudo lá, só passar. Link aqui na descrição do vídeo, já te falei. E agora, para fechar esse vídeo, missões reais. Vou te mostrar um caso real de fraude na internet. Vou pesquisar aqui no Google empréstimo online para negativado, vou inclusive pesquisar essa palavra para você ver que os fraudadores atacam até quem está mais fragilizado financeiramente, como é o caso, por exemplo, dos negativados. Vamos dar uma olhada aqui nesse negócio no Google. Empréstimo online para negativado. Vamos lá. Bom, tem o pessoal dos anúncios aqui. Aí tem primeiro, Moneyman confiável, beleza. Juros baixos, a gente está aqui com o nosso post de empréstimo online para negativado, dando essas informações também. Simplique, confiável, beleza. AJ Fácil. Vamos ver esse negócio aqui, vamos ver o que está rolando. Vamos lá, internet, vamos querer. Tá aqui. Bom, tá. Primeiro de tudo, esse site é horroroso, mas, enfim. Cara, é bem feio. Tá. AJ Fácil veio pra... Tá, blá blá blá. Telinhas passando. Telefone fixo. Esse site é bem feio. Tá, vamos continuar. Tá. Um monte de groselha para tentar enrolar a gente. E eles usam um linguajar assim que
ele tenta parecer alguma coisa que você possa acreditar, né? Que, por exemplo, que não usa Gmail ou Hotmail, o que é verdade. Empresas, enfim, bem feitas não vão usar domínios públicos, vão usar o próprio domínio. Vamos lá, ele fala aqui também, evite fraudes, não negocie por ninguém por Facebook, mas ele é fraude também. Vou te mostrar. Tá, primeira coisa, olha só que legal. Aproveite também o nosso cartão de débito Agiota Fácil. É tranquilo, optando por receber o seu empréstimo através dos nossos cartões de débito, o cliente paga uma tarifa de R$ 190 pela emissão do cartão e R$ 1,99 por saque. Aí o que você faz? Primeiro você paga uma tarifa de R$ 190, você recebe um cartão de débito na sua casa com o seu empréstimo. É fraude. Tá? Agora vamos ver aqui, né? Tá, tudo bem, pode ser que seja um produto legítimo, né? Tá, vamos dar mais uma olhada aqui. Olha aqui, ó, é simples e rápido. Visualize no link abaixo o nosso modelo de contrato. Vamos ver então. Agora pegando aqui o contrato, vamos ver, tá aqui na tela. Eu já tinha dado uma olhada antes, vou passar aqui. Vamos ver, olha só que legal aqui, logo no início. Cláusula primeira do objeto. Primeiro parágrafo. Não estão incluídos neste contrato de empréstimo pessoal para pessoa física os custos de cartório e despesas postais para a movimentação das documentações que ficarão, tá escrito errado até, por conta do financiado. Eles sempre vão inventar algum nome. Esse daí de despesa postal, despesa do cartório que você tem que pagar antes, também é aquela variante da coisa do pedir um depósito adiantado para liberar empréstimo, tá? Então esse agiota fácil aqui, assim, já estava com muita cara de empréstimo e aqui nesse tal desse contrato que eles estão fazendo aqui, isso só fica mais claro. Vamos ver um outro aqui que eu já tinha pescado também, que era essa aqui, ó. Você entra no site aqui, eu tinha procurado pelo Google também, tem aqui, financeiraportocred.com. Aí você vê aqui o logo Portocred Financeira, empréstimo pessoal. Aí eu estava desconfiado, porque eu sei que Portocred é uma empresa confiável, uma financeira lá de Porto Alegre, entendeu? Que tem o site deles direitinho. Dá até para entrar aqui, ó, Portocred. Vamos pesquisar aqui no Google para você ver o site deles. Tá aqui. Esse primeiro aqui que aparece aqui é o site deles mesmo, que está aqui na tela. Portocred Financeira, você vê, ó, logo igualzinho. Como é que eu vou saber, né? Ó, o site confiável é esse aqui, portocred.com.br. Aí encontra esse, Financeira Portocred. Dei uma olhada, vem com aquele papinho todo de sempre aqui, ó, de não conferimos SPC Serasa, valor máximo de contratação, não é necessário ter conta em banco, enfim. Aí eu desconfiado, fui lá na página da Portocred no Facebook, tá aqui, Portocred Financeira, papapá, e enviei uma mensagem. Aí peguei aqui no Messenger. Aí perguntei, boa noite, gente, esse site aqui é de vocês? Aí eles me retornaram aqui, ou é phishing? Aí responderam, Lereno, boa tarde, se trata de uma fraude, o site exclusivo Portocred, enfim, e explicaram aqui. Isso daqui foi só para te dar um exemplo também, que existe esse tipo de fraude aí que se chama phishing. Você faz um site falso com o logo de uma empresa confiável e tenta enganar alguém. Então, essa daí foram as duas fraudes que eu tinha para te mostrar nesse vídeo. Então, minha gente, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Juros Baixos. Se você gostou das informações de hoje, dá um like, dá um joinha aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e clica aqui no sininho aqui em cima, porque tem mais muito vídeo bom saindo do forno e sempre sair coisa boa, você será avisado. Então compartilhe a informação com seus amigos, porque você pode ajudar muito mais pessoas a se prevenir de fraudes e golpes na internet. Beleza? Qualquer dúvida ou sugestão de tema, só lançar aqui nos comentários aqui embaixo. Um abraço, até mais!